Olá, aqui é a Cintia Ruff, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo. E eu vim te trazer hoje 3 atitudes, líder, que você precisa ter para que a tua equipe tenha segurança psicológica. Eu ajudo líderes a engajar suas equipes, alcançando 3 vezes mais resultados. Você tem ideia por que a segurança psicológica ela é importante? O tema de hoje vai te ajudar a entender esse tema, por que esse tema está se tornando tão relevante hoje nas organizações em termos de sustentabilidade. Você, por acaso, já se pegou em alguma reunião de trabalho e ficou com receio de questionar, com vergonha, pensando, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Será que eu manifesto a minha opinião? Ou será que eu busco depois, nos corredores, entender melhor do assunto? Quem já não passou por isso, né, líder? Com esse sentimento de não entender 100% do assunto e ter algum tipo de receio de perguntar. Pois é, isso está relacionado à segurança psicológica. O vídeo de hoje tem se tornado, as pessoas têm discutido muito esse assunto, principalmente em função da crise econômica, em função desse contexto que a gente vive, né, nesse cenário de pandemia, de trabalho remoto. Então, tudo isso propiciou para que esse assunto viesse à tona em função das consequências que as empresas estão vivendo, sentindo, colhendo em função da ausência da segurança psicológica nas equipes. E hoje eu trago esse conceito e assunto de uma especialista que se chama Amy Edmondson. E ela define a segurança psicológica. Ela fala o seguinte, que a segurança psicológica é quando nós nos sentimos seguros para sermos sinceros, expondo ideias, preocupações, questionamentos em um ambiente onde há respeito e confiança. E também quando nós temos vontade de nos envolvermos em conflitos produtivos. Sabe aquela situação que é mais ou menos assim? O processo está errado, tem muitas coisas equivocadas que estão acontecendo, mas eu, liderada, eu, colaboradora, eu resolvo comprar briga, porque eu estou motivada, eu estou engajada no meu trabalho e eu estou segura para poder comprar uma briga positiva, um conflito produtivo a ponto de melhorar esse processo, a ponto de trazer uma inovação para a empresa, a ponto de colher mais resultados. Então eu entro num desgaste de energia, de trabalho, de relacionamento interpessoal, mas que vale a pena. E eu só consigo fazer isso se eu estou segura em termos de segurança psicológica na equipe. Ou seja, para clarear um pouco mais essa questão da segurança psicológica, podemos dizer o seguinte, que é uma habilidade de gerar um ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se confortáveis e com confiança para serem elas mesmas, expressando suas ideias, visões com tranquilidade e naturalidade. E aí, líder, agora eu te pergunto, a tua equipe, como é que ela se encontra nesse momento? Ela se encontra segura, serena, para ela poder se expor, para ela entrar nesse nível de fluidez a ponto de agregar, de inovar, de ser criativa, de produzir? Vamos pensar nisso, Vamos lá? Vem comigo que nós temos alguns assuntos ainda para falar sobre essa questão da segurança. Então, a segurança psicológica, ela acontece em 3 áreas. A gente precisa entender isso, tá? Na segurança de se expressar, de falar, na segurança para interagir com a equipe, com o grupo, eu preciso estar segura, na segurança para aprender e
para pertencer, eu me sentir pertencente àquele ambiente, àquela cultura e àquela empresa. Ainda não faz sentido? Como é que tá para você? Tá fazendo sentido? Pense o seguinte: toda vez que nós temos receio de mencionar a nossa opinião, seja para discordar, seja para entender melhor o assunto, ou seja para propor novas soluções, nós acabamos privando a equipe toda, o grupo todo de novos aprendizados. É isso aí. Então, isso gera um impacto para toda a equipe. O questionamento, ele gera conhecimento. E no momento que a gente evita esse comportamento, nós estamos perdendo a oportunidade de inovar, de trazer ideias diferentes para as pessoas e para a empresa. Mas a cultura psicológica, a cultura da segurança psicológica só é possível diante de uma consciência na qual a empresa como um todo deve ter. E da onde, líder, que vem essa consciência? Aí entra uma questão muito importante. Essa consciência, ela tem que começar de cima para baixo, top down. Ou seja, não adianta o liderado, aquele que está lá embaixo, ele ter segurança psicológica. A consciência vem de cima. Então, é a liderança que precisa estar aberto e estar com essa consciência da importância da segurança psicológica para criar esse ambiente. Criar esse ambiente fluido, onde as pessoas participem, onde as pessoas possam ser elas mesmas, onde as pessoas não têm medo de críticas, de julgamentos. Né? Eu já participei de reuniões na qual um liderado dava uma ideia e o superior dele vinha com críticas, com julgamentos. Que vontade esse liderado tem de agregar, de se manifestar, se ele não tem esse ambiente que eu estou falando? Então, quando a gente fala em consciência organizacional em relação à segurança psicológica, é isso. E essa consciência, ela tem que vir top-down, de cima para baixo, e não de baixo para cima. De baixo para cima não faz sentido, as coisas não andam, né? Bom, então, líder, o que acontece? Se a empresa e as suas lideranças não possuem essa compreensão e esse entendimento, a possibilidade de fracasso e de elas terem equipes desmotivadas e pouco produtivas, na falta de atualização dos seus processos, de não acompanhar o mercado, de não criarem produtos novos, de não criarem estratégias inovadoras, é muito grande. Então, isso pode impactar diretamente na segurança psicológica dos colaboradores. Ou melhor, no resultado final da empresa. E tudo isso está ligado ao engajamento das pessoas. O quanto essas pessoas vão se engajar nos seus projetos, nas suas atividades, nas suas tarefas. Isso podem ser das tarefas as mais simples às mais complexas. Então, o engajamento, ele fala disso. E isso tem relação diretamente com a segurança psicológica. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que tem feito isso de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Muito excepcional, com resultados excepcionais, que é o Google. O Google, desde 2012, vocês podem ver que tem tempo, né? Olha, 2012. Eles começaram com um projeto que se chama Projeto Aristóteles, tá? E esse projeto, ele tem o objetivo de identificar o que diferenciava uma equipe em termos de produtividade de uma outra equipe. O que fazia com que uma equipe produzisse mais em detrimento de outra? E ali perceberam que o que fazia essa diferença era a liberdade para
exposição de dúvidas, a liberdade dessas pessoas serem elas mesmas, de poderem criticar sem julgamentos, poderem criticar até para poder entender melhor o que elas não estavam entendendo. Então, nesse projeto se chegou à conclusão que a produtividade ela está muito relacionada ao relacionamento interpessoal nas empresas. E esse projeto ele trouxe o seguinte, que a inteligência coletiva ela vale muito mais que a individual. E com certeza no momento que a empresa conseguir ter essa segurança nas equipes, as entregas serão maiores. Então, esse projeto Aristóteles do Google, ele confirmou que a segurança psicológica, ela garante um ambiente de bem-estar, segurança, gerando liberdade para as pessoas se exporem, com posicionamentos de forma acolhedora e coletiva, visando o desenvolvimento das pessoas, além de oferecer diversos benefícios para a empresa, nesse caso, né? Que eu já falei anteriormente, que é o engajamento dos colaboradores. Por isso, líder, eu preciso te dizer uma coisa muito importante agora. Preste bem atenção, vem comigo no que eu vou te dizer. Você necessita se relacionar com o seu liderado. Ele precisa ter segurança psicológica para ele interagir e dar o melhor dele, a ponto dele se mostrar. Se sentir à vontade, ser criativo, se engajar e aumentar a produtividade individual e, consequentemente, a da tua equipe. E agora eu quero te dar 3 atitudes, segundo essa pesquisadora, especialista Amy Edmondson, que são 3 atitudes diárias que o líder ele deve ter, para ele poder incentivar a equipe dele sob essa perspectiva da segurança psicológica, que é o seguinte: reconhecer o trabalho não como um problema de aprendizado e não de execução. Deixa claro que a situação ela precisa ser resolvida. Ninguém precisa achar culpados e ficar se preocupando. As pessoas precisam superar aquele problema. Resolver. O foco é resolver. Segundo ponto, a liderança precisa possibilitar um ambiente que permite falhas, porque a segurança psicológica está relacionada a isso. Se eu tenho um ambiente muito rígido, o meu funcionário, o meu colaborador, ele fica, como é que ele fica? Com medo, ele fica numa reserva, ele não fica à vontade para fazer o trabalho e ser criativo. Não, ele fica com certos medos de se mostrar, certos medos de arriscar e de inovar. Então começa que é interessante possibilitar esse ambiente de falhas. Não colocar para ele, claro, dentro de riscos calculados, certo? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, na Wiser Educação, a empresa do Flávio Augusto, e eu aprendi muito nessa empresa, como eu já falei em outros vídeos para vocês. E na época eu gerenciava uma das filiais em Porto Alegre. E o meu diretor me dizia o seguinte: Cíntia, erre com convicção. Eu preciso que você faça. Eu prefiro que você erre com convicção e depois a gente vai lá e corrige e melhora, do que você não faça. Produza, dê resultado. Tenha essa liberdade. Então, isso nos propiciou, na época, isso já faz um bom tempo, nos propiciou um ambiente muito colaborativo, um ambiente muito produtivo
engajador, um ambiente onde as pessoas podiam falhar. Porque tinha essa segurança psicológica implantada na empresa, porque isso vem da cultura da empresa. É importante que você faça. Vá e faça. Se você errar, depois a gente dá um jeito. E a terceira atitude que eu vim aqui para te dizer é o gestor, ele precisa modelar a curiosidade da equipe. Então, ele precisa administrar ele precisa fazer uma liderança de perguntas, uma liderança indagativa, uma liderança que ele não apresenta perguntas, respostas prontas. Ele pergunta, o que tu acha? O que tu faria no meu lugar? Como a gente pode construir essa estratégia? Na situação passada, que resultado a gente teve? Que a gente pode aplicar uma resolução semelhante a essa? Ou seja, fazer o seu liderado buscar soluções. Levar ele a ter insights. Você, líder, você não precisa saber tudo. Você precisa saber fazer perguntas. Você precisa saber estimular as pessoas, entusiasmar o teu grupo a buscar soluções. Você precisa fazer com que o outro faça o que deve ser feito. E aí, líder, entra o teu papel de estimular e mostrar o caminho, o teu papel de mostrar essa diretriz, como é que ele pode fazer de uma forma mais segura para ele e que possa também dar um resultado para a empresa. Você não precisa ter a resposta, e essa resposta ela pode ser construída durante a semana. Dê um desafio para o teu liderado. Fulano, pense nisso, vamos conversar daqui 2 dias sobre esse assunto. Pense numa estratégia. Como que a gente pode inovar tal processo? Nós temos um problema nesse cliente aqui. Dá uma pensada e me vem com uma sugestão e a gente vai evoluir juntos esse problema. Então, a segurança psicológica está muito... O líder, ele pode contribuir muito, está muito ligado à postura e o posicionamento que ele vai ter em relação a como ele trata os seus liderados. Certo, líder? Líder, você precisa incentivar a sua equipe nessa caminhada. E por isso é necessário agir diferente. Eu sei, eu sou líder, eu sei que não é fácil, mas é um dia após o outro. A gente vai construindo um tijolinho após o outro. A gente vai trabalhando essa consciência mental de não julgar, de não criticar o seu liderado, de pensar no seu desenvolvimento, entender que ele está nessa caminhada, que ele precisa de ajuda e buscar construir esse ambiente, buscar construir um ambiente mais seguro para ele poder se expor, para ele poder dar as suas opiniões. Todos irão crescer com isso. Você, enquanto líder, porque é o resultado do seu trabalho. Seus colaboradores vão crescer com isso, vão se sentir mais apoiados, vão se sentir num ambiente mais confortável, que eles possam ser eles mesmos. E a empresa vai ganhar com isso também, porque ela vai ter resultados. E resultados melhores, resultados interessantes, significativos. Que tal a gente começar 2022, começando agora com janeiro, nessa consciência da importância da segurança psicológica na minha equipe. Pense nisso. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.